A reportagem que vocês vão ver a seguir deveria marcar a estreia do documento especial no SBT em 1992, mas por diversas razões ela foi adiada e permanece inédita até hoje. Pouco antes do impeachment de Fernando Collor de Mello, o País da Impunidade mostrava um pouco do que acontecia nos bastidores do poder em Brasília. O País da Impunidade. Reportagem de Márcia Leite e Sérgio Godeberg. Boa noite. Bem-vindo outra vez ao documento especial. Nos últimos 2 meses, desde que se instalou a CPI do caso PC, o país vive o limiar de uma revolução ética. A justiça volta a ser, pelo menos em teoria, igual para todos. Mas essa igualdade anda desacreditada há muito tempo. Existe a crença generalizada que no Brasil só os pobres pagam por seus crimes. A ideia de que este é o país da impunidade já está entranhada na cultura nacional. O país da impunidade. Este é o nosso assunto de hoje. Desde 1500 que estão vendendo o Brasil. Chega de impunidade. Lugar de corrupto, ó, cadeia. A impunidade é histórica. Não me deixem só. Vai pra cadeia, leva o colo com você. Uma visita de cortesia ao amigo presidente da República. Em 1 minuto, no documento especial. O Brasil já foi palco de inúmeras tragédias da construção civil. Incêndios e desabamentos sempre resultam da falta de segurança e de manutenção. Entre mortos e feridos, o que resta é a indignação e a revolta de quem continua esperando pela punição dos responsáveis. A ela peço que, por me fazer singular mercê, mande vir da ilha de São Tomé Jorge do Soiro, meu genro, o que dela receberei com muita mercê. Beijo as mãos de Vossa Alteza. Pero Vaz de Caminha, ao solicitar a liberação de seu genro, preso na ilha de São Tomé, por um favor do rei Dom Manuel, a quem ele escreveu essa longa carta, ele inaugura essa ideia do clientelismo, do tráfico de influência, do jeitinho brasileiro. Na verdade, o famoso jeitinho brasileiro, ainda que muitas vezes signifique estratégia de sobrevivência dos mais despossuídos, é elemento agregador a essa cultura da impunidade. 20 de novembro de 1971. Desaba o viaduto Paulo de Fronten, no Rio de Janeiro, antes da sua inauguração. Mais de 1.000 toneladas de concreto matam 29 pessoas e deixam 18 feridas. O desabamento na esquina da rua Doc Lobo com Paulo de Fronten foi atribuído à abertura de uma janela de inspeção na viga central, que enfraqueceu a estrutura do viaduto. Eu escutei um barulho muito forte, parecia uma coisa como uma explosão. Mas quando eu fui ver, essas duas peças do vão central aí, que atravessa a Doc Lobo, passaram, né? Tinha uma betoneira em cima e elas caíram e soltaram 4 placas, né? E ficou gente presa aí debaixo, muita gente gritando, carros presos, gente presa dentro do ônibus. Os bombeiros numa dificuldade danada para levantar essas pedras, porque eram pedaços de concreto muito grandes.
Foi um drama, realmente. Quem assistiu já sofreu, imagine quem participou. O escultor José Carneiro Filho, hoje com 67 anos, foi uma das vítimas do desabamento. Ele estava dentro de um ônibus que ficou soterrado. Aquela quantidade de desabando em cima do ônibus, eu me sentindo preso. Quando eu acordei, que eu voltei a si, eu tenho a impressão que eu tive desacordado por uns segundos, ou 2 ou 3 segundos, ou 3 minutos, não sei. Eu estava preso, as minhas pernas estavam presas debaixo daqueles escombros todos e da lataria do ônibus, né? O dono da Sobrenco Engenharia, firma responsável pela obra, foi condenado a 1 ano e 6 meses de prisão, mas acabou beneficiado pelo Sursi e não foi preso. A firma continua funcionando até hoje, na Rua da Assembleia, centro do Rio de Janeiro. O acidente foi em 71. Eu fui indenizado em dezembro de 81, 10 anos. 1º de fevereiro de 1974. Um curto-circuito num aparelho de ar-condicionado provoca um incêndio de proporções no edifício Joelma, no centro de São Paulo. O fogo começou em uma tomada no escritório da Crefisul e, em poucos minutos, o prédio de 22 andares transformou-se numa imensa fogueira. Foi a maior tragédia urbana já ocorrida na capital paulista, com 189 mortos e 280 feridos. A responsabilidade pelo incêndio recaiu sobre 3 funcionários da Crefisul, o proprietário da firma de ar-condicionados e seu eletricista. Eles foram condenados, mas beneficiados pelo Sursi, ou seja, ninguém passou 1 minuto sequer na cadeia. O analista financeiro José Carlos Machado, que hoje vive no interior de São Paulo, escapou com vida do incêndio. Através de uma cortina, ele desceu do 18º ao 16º andar do prédio, onde conseguiu alcançar a escada dos bombeiros. Não tem jeito de tirar essa mancha, essa marca. Não, isso não sai nunca. Enquanto for vivo, isso não sai da mente da gente. Você vendo seus amigos morrendo, você não pode fazer nada por eles. Ao seu lado, 5, 6 metros longe de você, você não pode fazer nada. É muito doloroso isso aí. Em toda parte do mundo, quando se acontece coisa errada, é punido mediante a lei. No Brasil, isso acontece muito pouco. A lição de repetidas tragédias não parece suficiente. Mais de 20 anos depois do Paulo de Fronten, desaba uma grade de proteção no Maracanã, em plena final do Campeonato Brasileiro. O saldo do acidente foi desastroso. Cerca de 80 feridos e 3 mortos. A família de Sérgio de Souza Marques, uma das vítimas da tragédia, está inconformada. Eles não se preocuparam em observar a parte que era para ser habitada e a parte que não era. Então, do jeito que eles fizeram, tinha mesmo que desabar. Inclusive disseram que estava interditado, mãe. Que aquilo que já era para ser interditado, entendeu? Mas eles não botaram aviso nenhum. Diz que aquelas grades ali não era para chegar ninguém ali. Que eles já tinham visto que aquilo ali estava bambo. Por que eles não interditaram então aquele pedaço? Para evitar isso. A lógica que está por trás dessas tragédias é a mesma. Ela começa no período de planejamento e construção, quando as empreiteiras optam por materiais baratos para aumentar a margem de lucro.
O término da obra a toque de caixa, normalmente em períodos eleitorais, também favorece o desleixo. Além disso, a manutenção do patrimônio público é péssima. Em todas as grandes cidades, pontes e viadutos encontram-se em estado deplorável. Esses problemas acontecem na grande maioria dos viadutos. Então, por exemplo, nós temos ali o caso de ferragens expostas, né? Que afetam, inclusive, aquele bloco de ligação e o dente Gerber. Isso ocorre porque, naturalmente, há uma carência de destinação de recursos para a conservação dessas obras. E todo tipo de obra, independente de ser município, estado ou governo federal, o panorama é mais ou menos o mesmo. O naufrágio do Baton Rouge, no dia 31 de dezembro de 1988, é outro exemplo onde o descaso com a segurança se transformou em tragédia. 55 pessoas morreram no episódio. O tributarista Boris Lerner perdeu mulher e filho. Esse tipo de coisa, vamos dizer, tem se repetido ao longo dos anos. Eu me lembro que eu ainda era bem jovem, me lembro do acidente do Paulo de Fronten. Quer dizer, houve uma comoção popular muito grande, um auxílio, eu acho que uma solidariedade humana momentânea muito grande. Mas passado aquilo, as coisas acabam caindo no esquecimento, a população acho que absorve. O julgamento em primeira instância dos proprietários do Baton Rouge e da Itatiaia Turismo, empresa que organizou o passeio de barco, surpreendeu a sociedade. Os 11 réus foram absolvidos criminalmente. Desde o começo, o engenheiro Mário Trilles e o mestre Arraiz Camilo Faro foram utilizados como bode expiatórios do naufrágio. É lamentável apenas que os dois não puderam se defender. Tem um artigo interessante que foi publicado na época. Este artigo dizia exatamente isso, que nós poderíamos utilizar o Dr. Mário Trilles para responder pela culpa de episódios como Trens da Alegria, para responder pela culpa de episódios como o assassinato de Chico Mendes. Enfim, era o culpado disponível que nós tínhamos naquele momento. Muitas pessoas me perguntam, e quer dizer, agora com menos frequência, mas me perguntaram muito na época do julgamento de primeira instância do processo criminal, principalmente com relação ao João Costa. Me interpelavam, houve suborno, não houve, realmente, que absurdo, que descaramento. E eu só tenho uma resposta para dar. O que você acha? No Brasil, o número de mortes em acidentes de trânsito chega a 50 mil por ano. É como se todos os dias caísse um avião da Ponte Aérea Rio-São Paulo. As ruas das grandes cidades se transformaram em verdadeiros campos de batalha. O motorista freia nas curvas, ultrapassa pela direita e dirige alcoolizado sem medo de ser reprimido. Em junho desse ano, no Rio de Janeiro, Luciano Ribeiro Pinto perdeu o controle do volante, subiu na calçada e matou 3 pessoas. Drogado e alcoolizado, Luciano foi levado para a 12ª DP e foi liberado, depois de pagar uma fiança de 10 mil cruzeiros. Ao que parece, a liberdade de um assassino custa o mesmo preço de um sorvete. No dia 18 de agosto, uma terça-feira como outra qualquer, Documento Especial registrou mais um triste episódio da violência no trânsito. Na zona sul do Rio de Janeiro, um pedestre foi atropelado e o motorista fugiu sem prestar socorro. Os carros continuaram passando por cima do corpo, como se fosse um saco de lixo. Diminui! Diminui! A prática diz que é muito difícil apurar. Fica como um atropelamento anônimo, né? Mais um. Tá ok? O trânsito virou uma guerra sem limites, onde a falta de respeito à vida é mais uma vez garantida pela impunidade. Há cerca de 2 anos, Agostinho Dias Carneiro, de 21 anos, se tornou mais uma vítima do trânsito. E até hoje, o caso ainda está na justiça. O desrespeito com relação à vida humana, a pouca preocupação do indivíduo que se alcooliza ou que ingere drogas, pega o volante e sai matando, tudo isso passa por uma coisa muito simples, que é a certeza da impunidade. Meu filho sofreu muito na 29, até apanhar, meu filho apanhou para confessar um crime que ele não cometeu. Cadê a minha justiça daqui, meu Deus? Cadê? Porque eu não tenho dinheiro. Porque eu não tenho dinheiro para tirar meu filho da casinha, meu Deus.
Meu dinheiro para dar meu filho. Eu quero... O filho de Dona Maria dos Prazeres é Marco Antônio de Freitas, envolvido na morte de um dos sócios do restaurante Rei do Bacalhau, na zona norte do Rio de Janeiro. Dos 4 envolvidos no crime, ele é o único que está preso. Todos os meses eu venho apanhar o papel. Vai fazer 2 meses que meu filho está aqui o processo, para ser julgado. E eu venho para saber quando é que é o julgamento, o que vai acontecer com meu filho. A senhora não tem advogado? Tenho advogado, mas o advogado não quer. Ele disse que eu não tenho dinheiro. Para pagar não vai trabalhar para quem não tem dinheiro. Enfrentar as filas da Defensoria Pública, onde os advogados são gratuitos, é sempre um pesadelo. No Rio de Janeiro, na vara de execuções penais, são apenas 4 defensores para cerca de 8 mil presos. Estou com um na Água Santa, já tem 7 meses, é preso primário, já cumpri 1/3 da pena. Eu venho aqui, aí tá na mão do juiz, tá na mão, tá não sei aonde. Eu nem entendo nada de cálculo, de nada, é a primeira vez. Ele é meu neto, eu criei ele desde pequeno. Eu vendi tudo de dentro de casa para pagar um advogado, mas o advogado só ficou até os 3 anos que ele pegou. Pegou fechado na tranca, entendeu? Regime fechado. 3 anos, já cumpri 1/3, eu ando, venho pra aqui, fico aqui. Aí daqui a pouquinho o cartão dele tá aí dentro, aí chama, a senhora vem daqui a 20 dias, daqui não sei quantos dias. Já era pra ter resolvido. Até 1 ano que eu tô nessa luta aqui, não consigo tirar meu marido nem pra botar no presídio. Porque eles alegam que os presídios não tem vaga, não tem vaga, não tem vaga. Continua da delegacia, emagrecendo, doente. Eles não botam nem na rua e nem mandam pro presídio. Então é muito triste. Não, o cartão tá lá dentro, só tem o processo só. O processo eu ando com ele, porque às vezes sai daqui pedindo a um, pedindo a outro, ajuda pra botar ele na rua, porque eu tenho 3 filhos e não tem pensão. Ela nem atende a gente. Com tanta impunidade, as pessoas acabam perdendo os referenciais de justiça no Brasil. Na semana passada, a promotora Arinda Fernandes, de Brasília, pediu a absolvição de um réu acusado de homicídio, alegando que a impunidade no país é mesmo generalizada e não se pode condenar alguém quando o senhor Paulo César Farias continua solto. Se este dinheiro que foi desviado, este dinheiro que foi aplicado em proveito pessoal de cada um dos integrantes deste esquema, tivesse sido aplicado na educação, na pesquisa, na saúde, quantas mortes teriam sido evitadas? Então, se são verdadeiras as acusações da CPI, do esquema PC, eles sim cometeram muitos e inúmeros homicídios. Quantas pessoas morreram nas filas dos hospitais por falta de atendimento médico, por falta de remédio? Quantos aposentados morreram nas filas do INSS? Os brasileiros vivem um momento crucial na sua história. A CPI sobre as atividades de PC Farias revela a existência de uma grande rede de corrupção e coloca até o presidente da República no banco dos réus. Levado às últimas consequências, esse inquérito representa a esperança de uma reabilitação dos princípios éticos na sociedade brasileira. Já faz tempo que o brasileiro espera uma renovação ética da classe política. Nas últimas eleições presidenciais, o então candidato Fernando Collor garantia que no seu governo a impunidade ia acabar. Respaldado por 35 milhões de votos, Collor foi o maior fenômeno eleitoral de nossa história recente. E para que aos famintos e aos marginalizados que povoam as cidades e os campos se devolva a dignidade de cidadãos. Porque se nasceram brasileiros, não posso permitir que a fome e a miséria acabem por lhes caçar a própria cidadania. Ele disse que ia até acabar com os pobres, mas está acabando. Está tudo morrendo. O presidente mais ruim que esse que eu votei nele não tem. Enquanto o Brasil está se afundando, eles estão enricando com dólares, quantias e mais quantias de dólares no exterior. E o Brasil cada vez mais se afundando. É por mais irônico que possa parecer, a grande verdade é que hoje, em termos de Marajá, o povo brasileiro é obrigado a reconhecer
sem alternativa, que o presidente Fernando Collor é o Marajá número 1 deste país, toda a sua história. E que o Marajá número 2, desgraçadamente, é o senhor PC Farias. Através da CPI do empresário PC Farias, o país finalmente conheceu a anatomia da corrupção no Brasil. Na certeza da impunidade, o tesoureiro da campanha de Collor plantou uma quadrilha na máquina administrativa do governo. Cheguei a visitá-lo algumas vezes lá, em 1990. O senhor tratava que assuntos com o senhor presidente da República? Deputado, uma visita de cortesia ao amigo presidente da República. Não tratei de nenhum negócio com ele, nunca tratei. Eu acho que a impunidade não é que tem muito a ver com o PC, tem muito a ver com o crime. Tem muito a ver com as coisas erradas que têm acontecido nesse país. Aqui o que ocorre é que, em geral, não há consequência para o crime. E, portanto, este conteúdo de impunidade acaba sendo um profundo trampolim para que o processo de corrupção se renove. Pior, isto acaba desagregando de maneira geral. Não é apenas a grande corrupção, é que, no fim, a pequena corrupção vai se infiltrando na gente, e você vai perdendo o controle de certos valores que são fundamentais para que você possa viver com dignidade, para que você possa viver em sociedade. Nada do que diz é verdade, nenhuma palavra. Nunca me advertiu sobre qualquer irregularidade que estivesse ocorrendo na área do governo, nem tampouco trouxe qualquer nome à minha consideração. Não me deixem só. Sozinho? Ele já está só. Ele está sozinho, perdeu a dignidade, está sozinho, sozinho mesmo. Pô, ele deixou todo mundo só até agora, o que é que nós temos? Nada, acabou tudo. O Collor vai ganhar uma passagem já sair desse lugar. Nos corredores do Congresso Nacional, não se fala em outra coisa. Muita gente não quer se comprometer. Obrigado. Não, eu não posso definir nada, cara. Funcionário da casa, depois eu falo. Samba de pombo, urubu não entra. Na verdade, a apuração dos fatos da CPI veio a reboque do trabalho de alguns jornalistas. A antiga afirmação de que a imprensa é o quarto poder nunca foi tão verdadeira. É através da telinha que a CPI está em todo o território nacional. Quem rouba deve ser punido, porque a lei do país não é para roubar. A lei do país é para ser punido quem rouba. Atualmente, em todas as camadas da população, há um consenso. A cultura da impunidade não pode mais prosperar. E é assim, esses corruptos todos roubam. A gente vai votar, pensa que sempre fica naquele sonho, pensando que é diferente, sempre acontece o mesmo. Mas se as pessoas que mandam, né, mudasse, como é que se fala mesmo? Por exemplo, essas pessoas, esses governadores, esses presidentes e tal, tem que juntar e fazer o exame de consciência, né? Tem que pensar que o nosso Brasil tem que mudar, né? Não pode pensar mais nessas loucuras, tem que resistir ao impulso do dinheiro. Se bem que quem rouba, na realidade, ele está pegando, mas nunca aquilo vai adiantar para ele, né? Porque não é um dinheiro honesto, né? Se bem que ele vive carências, mas eu acho que a consciência vive bem e melhora, né? Porque ele não tem uma vida... Ele não vive honesto para consigo mesmo, né? Então não tem jeito. Eu acho que se desta vez a impunidade continuar, vamos dizer assim, trafegando como tem trafegado no país, vai ser muito difícil. Não é só governar esse país, é viver nesse país, é educar os nossos filhos nesse país. Como é que você vai dizer assim, não atravesse o sinal quando estiver fechado, né? Pague a conta de luz, pague a conta de água, pague o seu imposto. Se a impunidade é quem manda, como é que você vai cobrar as obrigações do cidadão? Na noite do dia 25 de agosto, o presidente da República afirmava para a rede de televisão argentina Telef que determinou a punição dos corruptos, doa a quem doer. As imagens dos bastidores da entrevista captadas pelo jornal Zero Hora de Porto Alegre revelavam visíveis sinais de descontrole do chefe do governo. Eu te estou falando neste momento
A ver, decime cómo me escuchás. Hola, 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 1, 2, 3. Qual o saudade dele?